Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aí para mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a fenomenologia, essa corrente filosófica, criada aí pelo Edmund Husserl, tá? Que vai ser tão importante aí no século XX e que vai, influenciar diversas outras correntes filosóficas, dentre elas, o existencialismo. Tanto é que na apostila de vocês eu coloquei, na mesma unidade, a fenomenologia e o existencialismo, tá? Então vamos ver aí o conceito, dessa palavra, que compõe aí a fenomenologia. Ela vem aí de duas palavras gregas, de dois significados, e em síntese, a fenomenologia é o estudo, do que o mundo nos mostra, primeiramente ali pelos sentidos, dos fenômenos, tá? Então o mundo ele está repleto ali de fenômenos, Esses fenômenos vão ser sentidos, diferentemente por cada um de nós, tá? Porque cada um de nós somos diferentes, Então a fenomenologia ela reconhece essa diferença aí entre todos os homens, em todas as pessoas. Cada um de nós vai ter uma reflexão, diferente sobre um determinado fenômeno, das coisas, que o mundo mostra para nós. Tá? Então essa relação nossa com essas coisas que o mundo nos mostra, tá? É que é o estudo aí da fenomenologia, tá? Essa relação que nós estabelecemos com o outro. Então, por isso que essa frase, que aparece aqui para vocês, ela sintetiza essa corrente filosófica aí. Olha, a fenomenologia é uma atitude de reflexão do fenômeno que se mostra para nós, na relação que estabelecemos com os outros no mundo, tá? Então, a fenomenologia é uma corrente filosófica de vivência, da vivência do ser humano, porque com base em cada uma das nossas vivências, nós vamos ter significações diferentes, sobre determinados acontecimentos, determinados, fenômenos. Então, o termo, fenômeno, ele foi utilizado aí, já por Kant, só que para Kant havia uma distinção entre o fenômeno e a coisa em si, ou seja, o objeto, o fato em si. Então, eram duas coisas distintas, tá? O fenômeno e a coisa em si. Para o Edmund Husserl, o criador da fenomenologia, não há essa divisão. Tá? A consciência ela vai constituir os fenômenos dando sentido às coisas. Conhecer é captar o sentido ou a significação das coisas do modo como foi produzido pela consciência. As significações dependem do sujeito do conhecimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada objeto, cada fato que acontece à nossa volta, ele vai produzir um fenômeno. Tá? Só que esse fenômeno não é algo distinto, ele pertence ali àquele objeto. O que vai dar essa distinção desse fenômeno vai ser a intencionalidade da consciência de cada sujeito, ao visualizar aquele fato, aquele objeto, ao sentir aquele objeto, como ele nos é mostrado no mundo. Então, por isso que, apesar da gente observar um mesmo acontecimento, por exemplo, um acidente de carro, cada pessoa, vai ter, uma consciência, intencional, e dar uma significação àquele acidente de carro. Tá? Então, uma pessoa que estava dentro do carro vai ter uma sensação, uma consciência, uma significação daquele acidente diferente, para a pessoa que estivesse no outro carro, para uma pessoa que estivesse observando aquele acidente. Tá? Então, é por isso que a gente tem que ter uma distinção entre o ato em si, o fato. Então, o acidente é o fato. E o fenômeno? O fenômeno é essa interpretação, podemos dizer assim, que cada pessoa vai dar para aquele fato. Então, nós temos um único fato, o acidente de carro, correto? E esse único fato, ele vai produzir vários fenômenos diferentes, para as pessoas que estão envolvidas, ou mesmo, para uma pessoa que vai ler numa notícia no jornal sobre aquele acidente,
né, a pessoa que está lendo sobre aquele acidente, ela também vai, né, vai gerar um fenômeno nela. Né? A intencionalidade da consciência dela, né, vai produzir um significado para aquele acidente, mesmo que ela não esteja nem visualizando, nem no local. Tá? Então, não tem como separar para a fenomenologia o fenômeno, né, da coisa em si. Né? O que acontece é a consciência que vai gerar essa significação diferente, né, desses objetos, né, desses fatos. Tá? Então, as significações dependem do sujeito do conhecimento, de quem está pensando, né, de quem está refletindo sobre aquele acontecimento. Tá? Então, o que chamamos de realidade para Husserl não é um conjunto de coisas, mas um conjunto de significações ou de sentidos que são produzidos pela consciência, que constitui a realidade enquanto sistema de significações. As significações não são pessoais, psicológicas ou sociais, mas universais e necessárias. Isso quer dizer que todo mundo, né, dá uma significação, né, para algo. Né? Então, é algo universal. Todo mundo, né, tem uma consciência. Né? E essa consciência ela tem uma intencionalidade. Tá? Quando a gente está pensando, né, em um filme que já viu, a nossa consciência está focada naquilo. Quando a gente está pensando na palavra, né, quando a gente está visualizando um objeto, a nossa consciência está focada naquilo. Tá? Então, a realidade, ela é essa trama, essa teia, né, de aranhas aí, de significados, né, que o ser humano dá para as coisas que o mundo nos mostra, tá? Que são chamadas aí, né, de fenômenos. Então, por isso que a fenomenologia vai estudar, né, esses sentidos, né, que a consciência de cada pessoa dá para esses objetos, tá? Por isso que aqui, ó, o mundo só tem sentido objetivo porque a consciência dá sentido. Então, isso é muito importante, né? A gente tem em mente que é a consciência que vai dar sentido aos objetos, né? Aos fenômenos, né? E por sermos cada um diferentes, né? Uns dos outros, esses sentidos vão dar de formas vão acontecer de formas diferentes, né? E até mesmo pela experiência de cada um, como eu citei, né, no exemplo do acidente de carro. Né? O sentido que uma pessoa que estava dentro do carro vai ser sobre aquele fato ali, né, sobre aquele fenômeno, vai ser diferente da pessoa que estava visualizando, da pessoa que estava lendo o jornal sobre aquele acidente. Então, o que é, né, consciência? Né? Essa consciência que dá sentido, né, às coisas. Para a fenomenologia, a consciência é intencional, pois toda consciência é consciência de algo, ou seja, um ato que visa um objeto, um fato, uma ideia. Então, eu, né, acabei de comentar isso com vocês também. A consciência ela é sempre intencional, tá? Então, ela está sempre pensando em algo. Nessa própria aula aqui, né, que eu estou passando para vocês, a minha consciência ela está, né, focada no que eu vou passar para vocês, né, no que eu estou falando, né, no que eu quero, né, produzir. Então, minha consciência ela está dando, né, um significado, né, para essa aula, para minhas palavras, né, estou pensando nela. Né? Então, quando eu penso nela, quando eu dou esse significado, né, eu faço com que ela exista, tá? Então, a nossa consciência, ela está sempre visando um objeto, né, um fato, uma ideia, né, um pensamento, e por aí vai. Então, por visar algo ou um objeto específico, com a consciência, não temos apenas as coisas e objetos materiais que aparecem, mas todas as vivências que envolvem as coisas que aparecem à consciência. A consciência não se torna as coisas, mas dá significado a elas, permanecendo, né, diferente delas. Tá? Então, aqui está falando, né, que a consciência ela não torna real, né, um determinado objeto, uma determinada ideia. Mas a consciência vai dar um significado, né, para nós daquele objeto, né, daquele fato, daquela ideia. Tá? Então, por isso que quando a gente solta uma palavra, né, por exemplo, um filme, cada pessoa vai ter um sentido, né, diferente
para um determinado filme. Uns vão gostar, outros não vão, uns vão refletir sobre determinada parte, outros não vão. Tudo isso devido à consciência individual de cada um, né, que está dando significado, está dando sentido àquele filme. Então, olha só, quando olhamos para uma mesa, temos a consciência dela enquanto mesa percebida. Não há duas vivências isoladas. A ideia de mesa e a percepção dela. As percepções acontecem na relação entre ser e a coisa percebida. A consciência e a coisa não são duas entidades separadas, mas acontecem em correlação. Então, é algo em conjunto. Você percebe a existência, da coisa em si, aqui no caso a mesa, e você vai dar um significado, a sua consciência vai estar voltada para esse objeto, dando um significado para ela. Tá? Então a fenomenologia busca resgatar o mundo das experiências pré-reflexivas que o mundo da vida onde estão as evidências originárias. Os enunciados teóricos só fazem sentido quando se relacionam com a vida experimentada e não quando fechados em si mesmos, separados da vida em que vivemos. Então aqui, a fenomenologia, principalmente com o Edmund Husserl, ele vai fazer uma crítica, bem grande ao racionalismo e ao empirismo, tá? Que a gente vai ver logo à frente aí. Ele vai falar que nem só as coisas vão ser percebidas, vão ser pensadas pela nossa razão e nem só pelos nossos sentidos. Tá? E ele vai também um pouco mais além, que a gente vai ver mais à frente, nessa capacidade aqui de voltar a essas evidências originárias aqui, é o que ele chama de epoqué, que é uma suspensão de juízos. Tudo que aparece para nós já temos conceitos formados do seu funcionamento, do para que serve determinadas coisas. Então, para que a gente tenha um sentido, que a nossa consciência dê um sentido único para esses objetos, nós precisamos abolir esses conceitos, esses preconceitos, e dar uma nova significação com base apenas nessa experimentação, nesse primeiro momento, tá? Em que a gente encontra esses objetos. Então, a crítica aí que ele faz ao racionalismo e ao empirismo. A fenomenologia critica o empirismo positivista, e tenta resolver a contradição entre corpo e mente e sujeito e objeto, que se manteve desde o filósofo racionalista francês René Descartes. O empirismo diz que o conhecimento se dá por meio da apreensão sensível das coisas, ou seja, você sentir um objeto, é você visualizar algo, é que você vai processar aquilo na sua mente e vai dar sentido àquele objeto. Enquanto o racionalismo acredita que o conhecimento se dá por meio da razão, por meio de conceitos ali inatos, e da reflexão sobre as coisas percebidas. Tá? Contrariando a filosofia racionalista, diz que não há pura consciência de algo separada deste algo, porque toda consciência é consciência de alguma coisa. Então, não tem como eu pensar em algo separada do objeto, porque enquanto a minha consciência está pensando num determinado objeto, é porque eu estou visualizando ele. Tá? Então, tudo que a minha consciência está voltada para, para algo, para alguma coisa. Então, toda consciência tem uma intencionalidade, tem um foco em algo. Então, não tem como a minha consciência produzir um significado sozinha, sem observar algo, sem ter uma experiência sensível ou mesmo uma experiência mental, enquanto eu estou pensando numa ideia, numa palavra, num diálogo que eu possa vir a ter, vários pensamentos que nos ocorrem aí durante o dia, a consciência está voltada para esses pensamentos. Tá? Então, ela não consegue produzir nada sozinha, não consegue produzir um conhecimento sozinho. Tá? E contra os empiristas, coloca que não há coisa em si, pois toda coisa é sempre para um sujeito
que lhe dá significados. Então está falando, né, contra, né, criticando os empiristas aí, que o que vai, né, dar significado aos objetos, né, vai ser a consciência, que esses objetos eles não existiriam, né, se a pessoa não estivesse projetando a sua consciência, né, sobre eles, né, não estivesse tendo uma intencionalidade sobre eles. E é por isso que esses objetos vão ter significados diferentes com base no sujeito que está pensando sobre ele, está sentindo, né, ele. E contra o positivismo, porque a fenomenologia ela vai criticar também, né, a corrente ali positivista, né, dos positivistas, é porque essa visão, né, dos positivistas é uma visão de mundo baseada aí na neutralidade, né, no cientificismo, né, na questão aí, né, objetiva. E a fenomenologia não crê na possibilidade de uma realidade em si separada do sujeito, que conhece a fenomenologia como uma filosofia de vivência. Então, lembra lá na nossa primeira aula, né, de sociologia, que a gente comentou que a sociologia, enquanto ciências, né, sociais ali, ela procurou estabelecer um método, né, de pesquisa, né, para se tornar uma ciência precisava ali de um método. Os positivistas, né, Durkheim ali, tentava, né, separar o pesquisador do objeto, né, estudado, do objeto de pesquisa, né? Já o Max Weber, né, ele dizia que não tinha como separar, né, o pesquisador desse objeto de conhecimento, porque o pesquisador ele, né, é um ser humano, né? Então ele está carregado de significações, né? Então ele tem um interesse por determinada área, né? Ele tem uma experiência, às vezes ele vai querer estudar ali uma comunidade pobre porque ele veio, né, daquela comunidade, então ele quer entender, né, um funcionamento, né, daquele local ou de uma estrutura política, né, que impossibilita recursos, né, destinados àquela comunidade. Enfim, cada pessoa tem uma série de significações, né? Então, o interesse, né, por estudar, por pesquisar algo, né, principalmente aí, né, nas ciências humanas, vem aí de uma experiência de vivências. Então, não tem como separar o sujeito das suas vivências. Tá? Então, a fenomenologia ela critica também o positivismo, né, nesse ponto aí, tá? De tentar estabelecer uma neutralidade, né, no mundo, né, entre a pessoa e o objetivo, né, o objeto ali de conhecimento. Tá? Então, a fenomenologia ela fala que não tem como separar, né, o sujeito, né, da realidade em si, daquilo que ele está buscando, porque a nossa consciência está sempre focada em algo. Tá? E mais aí, né, a fenomenologia, apesar das críticas à ciência positivista, a fenomenologia não tem com o intuito de rejeitar sua contribuição, porém busca ampliar o olhar sobre a pessoa, né, de modo a buscar não somente os dados científicos, mas compreender o modos de ser, de sentir os valores e significados próprios, tá? Então tá falando aí que tem como, né, por exemplo, você ser um pesquisador, né, e trazer consigo, né, todas as suas experiências, né, para aquela pesquisa, né, científica, né, para aquela metodologia ali científica. E a fenomenologia sugere, né, que a relação entre o mundo e os homens se estabelecem aí, né, na intencionalidade da consciência em três níveis, né? Nos níveis ali universais, né, em que todas as pessoas vão dar o mesmo sentido a um fenômeno, né? Em níveis mais restritos, né, que algumas pessoas, né, vão dar um significado semelhante, né, a um determinado acontecimento, e nos níveis singulares, que é aquilo que cada indivíduo vai interpretar, né, diferentemente, né, um determinado fato, tá? Um determinado acontecimento. Então, em todos os atos intencionais da consciência de cada pessoa estão presentes aí esses três níveis, né, que eu falei com vocês aí de mundo.
A intencionalidade é o que nos liga às coisas de forma experiencial, onde atribuímos sentido e o mundo se constitui em uma trama de significados que dizem a cada pessoa de maneira particular. Então, fazendo um resumo, né, total aí, né, do que eu já falei, é essa intencionalidade da consciência que, né, vai dar sentido, né, vai dar significado aos fenômenos, né, às coisas que o mundo, né, nos mostra, tá? Aquilo que, né, nós estamos cercados, né, de pensamentos, de ideias, de pessoas, de objetos, de fatos, né, de todos os acontecimentos. Então, esse é o estudo aí, né, da fenomenologia. E a gente vai ver aqui um pouquinho, né, sobre o Edmundo Husserl, né? Ali eu falei de um modo geral, né, dos estudos da fenomenologia, né? Então, claro que aqueles pensamentos ali, aquela ideia ali da consciência, né, de ter uma intencionalidade sobre um determinado fato, está presente aqui também, né, nos estudos, né, de Husserl, né, no conhecimento produzido aí pelo Husserl. O Husserl, né, foi um matemático, filósofo alemão, né, e ele que vai ser o criador aí da escola, né, fenomenológica, né? E ele vai, né, inclusive, ser professor ali, né, do próximo, né, filósofo que a gente vai ver aqui, que é o Heidegger. Então, o Edmund Husserl, ele questionou sobre como se dá o conhecimento. Para ele, a coisa em si não existe. As coisas dependem sempre de um olhar. Então, aqui a gente está retornando um pouquinho aquilo que a gente já falou, né, daquela crítica, né, ao empirismo, ao racionalismo. Então, ele está falando que os fenômenos em si, né, os acontecimentos em si, eles não existem sem o significado que uma pessoa dá para ele, né? Sem um olhar daquela pessoa, né? Sem uma consciência projetada sobre sobre aquela coisa em si, tá? Então são as pessoas que percebem as coisas e nada existe sem a interpretação de uma pessoa sobre algo, tá? Então imagine que existe uma ilha, tá? No meio do oceano, mas que essa ilha ela tá lá, né? Ela existe, mas que nenhum ser humano, né, descobriu ela ainda, nenhum satélite, nem nada, né? Ela ainda está, né, desabitada assim do conhecimento humano, tá? Então, ela não existe, né? Se a gente não consegue, né, projetar nossa consciência sobre essa ilha, né, agora nós conseguimos com o pensamento, né? Mas daquela realidade, aquela coisa em si, ela não existe para nós, tá? Então, enquanto a gente não consegue projetar nossa consciência sobre aquela coisa em si, ela não existe, tá? Então, sempre depende aí de um olhar, né, sobre a coisa em si. Seu interesse não era buscar ideias de coisas ou suposições sobre elas, mas perceber como se mostra, colocando em parênteses os julgamentos e concepções prévias sobre o que era observado. Aí aqui, né, a ideia da epoqué, né, que vem aí do grego aí de suspensão, né, de juízos, né? Então a gente tira todos os juízos, né, todos os valores sobre aquela coisa, tá? Para que a gente interprete, né, na sua essência, né, dê um significado na sua essência sem conhecimento, sem conceitos já pré-estabelecidos, né, sobre aquele determinado acontecimento. Então, segundo ele, não nos encontramos primeiramente com os dados para depois perceber as coisas, mas nos encontramos com os fenômenos, né, tal como eles se apresentam para nós. Então, esse seria o sentido aí, né, do conhecimento. Como que esses fenômenos, né, eles se apresentam para nós sem, né, conhecimentos, sem conceitos, né, prévios sobre ele. Então, não existe a consciência em si, né, sem a consciência que temos dela. A consciência é sempre intencional. Então, a intencionalidade, né, da consciência sempre voltada para um objeto, enquanto este objeto é sempre objeto de uma consciência. Então, há essa relação intrínseca, né, entre a consciência e o objeto. O objeto só existe enquanto a consciência está pensando nele, está dando significado, né, para ele.
Como qualquer coisa é sempre coisa para uma consciência, nunca algo será uma coisa em si, mas coisa percebida, sentida, interpretada e significada, né, por alguém. Então, esse objeto ele nunca vai ser algo, né, em si, né, sozinho. Ele sempre vai receber uma significação de uma pessoa, né, um sentido ali que a pessoa vai atribuir por meio da sua consciência. Tá? Então, para a filosofia de Husserl, né, para Husserl, a filosofia deveria permanecer com a liberdade de pensamento e se focar nos problemas fundamentais, né, do ser humano. Por isso que a fenomenologia ela vai influenciar diretamente o existencialismo, né, nessa ideia aí, né, do ser humano, né, ser livre, né, o ser humano como ser no mundo, né, como um ser livre para dar significados, né, à sua vida. Então, o ser humano ele é o único ser capaz em dar sentido à sua vida, né? O que né, a gente vai fazer da nossa vida, tá? Então, essa é a influência aí que a fenomenologia exerce sobre o existencialismo, né? Aí vem a ideia, né, de voltar às coisas mesmas, né? Que é aquela ideia de retirar todos os conceitos, né, sobre algo e, né, sentir os fenômenos como eles nos apresentam, né, aparece aqui, tá? Então, olha lá, o retorno às coisas mesmas constitui a volta às vivências mesmas, por serem elas o fundamento tanto das coisas objetivas quanto das coisas subjetivas. A fenomenologia tem o intuito de chegar às coisas mesmas no sentido dos significados delas conhecidos na sua subjetividade, né? Sem conceitos estabelecidos ali sobre ela. E é claro, né, se a gente está falando de uma consciência, né, de uma intencionalidade da consciência, e de que cada pessoa tem, né, vivências, né, atribui significados diferentes a um determinado fato, a experiência pessoal ela conta muito aqui para a fenomenologia, né, porque ao atribuir um significado sobre um determinado fenômeno, né, esse significado ele vai estar influenciado aí, né, pela nossa experiência social, pelo nosso modo de vida, pela nossa cultura, né, por onde nós estamos inseridos, né, com base nos nossos estudos, né, com base no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais. Então, a experiência pessoal, ela, né, conta demais, né, para a fenomenologia, né? E ele vai falar aqui, olha, que cada pessoa se relaciona com os fatos por meio da sua experiência e vivências, que se funde com uma série de lembranças e sentimentos que compõem a sua história pessoal. Deste modo, cada um atribui diferentes significados para as suas vivências. E esses significados não são estáticos, estão em transformação. Podemos desenvolver novos olhares para um fato que nos aconteceu. Um exemplo aí, né? Voltando lá no acidente, né? Você deu um significado, né? Sobre aquele fenômeno, né, do acidente que você, né, ou visualizou ou sofreu. Mas passado ali 1 ano, 2 anos, um dia, enfim, quando você volta, na sua consciência volta a pensar sobre aquele acidente, você pode atribuir um outro significado, né, àquele momento, àquela sensação, né, àquele fenômeno que aconteceu com você, tá? Nem sempre, né, quando você relembra de algo, a sensação vai ser a mesma, né? O significado que você vai atribuir vai ser o mesmo daquele exato momento, tá? Então, esses significados eles não são estáticos, tá? Então, eles vão se transformando aí com o passar, né, do tempo. Tá? Às vezes você vai amadurecendo mais, pode ser com relação a um relacionamento, né, uma atitude que você tomou num relacionamento que, né, no futuro você não iria tomar, né, porque você amadureceu. Enfim, né, eles não são estáticos. Com novos olhares é possível uma percepção mais ampla que olha para os fenômenos e não para os fatos, tá? Então, o fato ele sempre vai, né, estar ali, o acidente, né? Mas o fenômeno é aquilo que é produzido desse fato, né? Que a nossa consciência vai, né, produzir, vai interpretar, vai dar significado. Então, o fenomenólogo possibilita a pessoa colocar as coisas de seu modo experienciado, não buscando elaborar um diagnóstico,
mas para compreender os sentidos de cada um, o modo como cada situação ou fato significa para cada pessoa. Por meio do sentido, é possível compreender o modo de ser de cada pessoa. Tá? O indivíduo é um ser em constante construção e transformação, não sendo determinado somente por uma condição, por sua condição física e material, mas por diversas possibilidades e modos de ser, existir e de se pronunciar, né, no mundo. Então, nós estamos, né, em constante evolução, em constante transformação, e essa transformação, né, sempre vai modificar os nossos olhares, né, sobre as coisas que o mundo aí, né, nos mostra, tá? Que é o estudo aí da fenomenologia. E aí, né, o Heider, ele foi professor universitário, né, reitor alemão, filósofo, escritor, foi discípulo, né, foi aluno, né, do Husserl. Ele tem um período aí controverso aí, né, da sua história aí, que as pessoas costumam misturar a sua obra, né, com a sua vida pessoal, né, porque ele era um apoiador aí do regime nazista, né, era uma pessoa que tinha uma ligação, né, muito grande com o Partido Nazista, então as pessoas, né, costumam misturar, né, a sua obra com a sua vida pessoal. O que, nesse caso aqui, nós não devemos fazer, né, porque a sua contribuição, né, para a filosofia é muito grande, né, e, né, vamos retirar aí esse aspecto pessoal dele aí, né, com dessa proximidade com o regime nazista, tá? Então, o Heidegger ele foi um filósofo que teve, né, como busca elaborar uma análise da existência do ser humano, onde existência e essência estão em relação. Então, o Heidegger, na sua obra Ser e Tempo, né, ele quer buscar, né, ele quer interpretar o homem, né, o sentido, né, da vida, o sentido, né, da nossa existência, o sentido do ser. Essa análise, né, que ele quer fazer. Qual que é o nosso sentido, né, no mundo? Tá? E ele é um fenomenólogo, né? Vem aí de influência do seu professor Husserl. Tá? Então, a sua análise, né, sobre a existência, né, qual que é o motivo da nossa existência? Né? Essa é a busca aí do Heidegger. Né? Recebe o nome de Dasein, né? Não sei se pronuncia dessa forma, né? É alemão, que, né, traduzido significa ser aí, né? O ser no mundo, tá? Então esse Dasein aí é o ser no mundo, é a gente, né? No mundo. Então não tem como a gente pensar um homem de forma abstrata, né? Um homem que não esteja no mundo, né? Porque a gente só consegue pensar, atribuir sentidos, significados a partir, né, do mundo em que a gente está inserido, né? Então essa ideia de pensar, né, no ser abstrato, né, não condiz aqui com a filosofia, né, fenomenológica, tá? Então nesse sentido, o ser não é algo que possui uma consciência isolada do mundo, mas um ser que está no mundo, né? O ser aí, o Dasein, né? Então todos nós somos Dasein, estamos no mundo, né? E nós vamos estabelecer valores e significados por meio da sua relação com o mundo em que habita. Então cada pessoa vai estabelecer uma consciência com base na sociedade em que ele nasceu, né? No país, na cultura em que ele nasceu, tá? E a gente não pede, né, para nascer, né, nesses lugares, né? Eu não pedi para nascer em Conselheiro Lafayette, né? Se eu pudesse escolher, eu escolheria outro lugar, tá? Então, assim, a gente não escolhe, tá? A família que a gente nasce, na condição social que a gente nasce, né, na cultura, a gente não escolhe, né? A gente está, né? O ser aí, tá? E a gente vai falar, né, desse fato aí, né, que ele vai chamar de faticidade, né? Esse nosso local onde que a gente nasce, né? Então, eu comento isso um pouquinho mais para frente. Então, é por meio da analítica do Dasein, né, dessa análise do ser no mundo, que Heidegger propõe compreender o ser através de sua existência no cotidiano. Segundo ele, a fenomenologia tem como propósito deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo. A fenomenologia não lida com a realidade objetiva
ou comum dos fatos gerais, mas procura o entendimento do próprio fenômeno em seu modo mais peculiar de se mostrar nos seus contextos de mundo. Heider dizia que o modo de acesso aos fenômenos é um método da fenomenologia, que não é menos rigoroso que os das ciências físicas ou naturais, mas condizente, né, com o ente que estuda. Tá? Então, ele está buscando aí, né, compreender, né, o ser, né, o Dasein aí, na sua existência, né, no mundo em que ele está inserido, tá? Para conseguir obter um significado. Ele vai falar que o homem é o único ser capaz, né, de dar sentido, né, de descobrir o sentido aí, né, da sua vida e da vida, né, dos outros seres, tá? Então, para a fenomenologia aí, né, de Russell, nós temos, né, dois campos. O campo da faticidade, que é esse campo em que a gente não escolhe, que nós estamos determinados pela conjuntura em que estamos inseridos, pelo mundo em que estamos inseridos. Né? Isso corresponde a uma época, né? a sociedade, né, em que a gente nasceu, a família em que a gente nasceu, tá? As condições, a cultura que nos cerca. Isso é a faticidade, isso é algo que a gente não escolhe. Tá? E a transcendência. A transcendência aqui a gente pode, né, traduzir como, né, a liberdade, não ser um ser transcendental, né, alcançar aí um nirvana, né, uma mente superior. Não. A transcendência aqui para o Heider é a liberdade, né, do ser de superar essa faticidade. Né? Então, por exemplo, eu nasci, né, numa família, né, pobre, numa comunidade, né, mais carente, né, mas quando eu descubro, né, essa liberdade, né, que eu tenho, que eu sou livre, um leque de oportunidades se abre, né, diante de mim. Né, e esse leque de oportunidades possibilita eu superar essa faticidade, né? Eu sair dessa comunidade pobre, né? Com base em estudos, sei lá, né? Ou, enfim, por meio dessa busca, eu consegui alcançar o meu sonho, né? De ser médico, né? De ser um advogado, e morar em um outro lugar, né? Superar essa faticidade, né? Porque essa faticidade ninguém escolhe, né? A época, eu queria ter nascido no século XV, mas não nasci, né? Eu nasci agora. Então, eu tenho que superar isso, né? Eu tenho que transcender essa faticidade. Né? Então, eu tenho que viver e buscar o meu sonho, né? Os meus objetivos aqui nesse momento em que eu estou inserido, em que eu estou vivendo. Né? Buscar o meu objetivo, né, de vida, eu tenho que transcender. Né? E eu só consigo transcender a partir do momento em que eu me descubro livre, né? Para buscar, né, o rompimento aí de toda a faticidade, né, de toda a, a relação aqui com o mundo que eu não escolhi ter. Tá? Então, a faticidade é isso, é essa relação, né, com o mundo, com a época aí que a gente não escolheu, né, que a gente simplesmente foi inserido. Tá? E essa transcendência é essa superação dessa faticidade aí. Tá? E, né, para finalizar aí, né, essa ideia do Heider, ele vai falar que a única, né, certeza aí que a gente tem, né, é a da morte, né, que a morte ela chega para todo mundo. Então, todo ser é um ser rumo à morte, tá? Mas, né, apenas os humanos reconhecem isso. E nossas vidas são temporais. Somente depois de compreender isso, podemos viver uma vida significativa e autêntica. Então, né, você reconhecer a morte, né, que a morte chegará para nós, você vai você vai reconhecer que a nossa vida ela é finita, ela vai chegar. Né? Então, a partir do momento em que eu compreendo, né, a minha finitude no mundo, né, eu passo a buscar, né, a direcionar melhor ali as minhas ações, né, para, né, ter uma vida mais autêntica, para dar um significado à minha vida. Né? Quando eu não percebo, né, quando eu não trato a morte, né, como algo que irá me atingir, né, trato a morte com descaso,
Tá? Ah, fulano morreu ali. Ah, morreu. Ah, morreu de quê? Ah, um ataque cardíaco, um acidente. Ah, sabe, quando aquilo ali não te afeta, como se você, né, não pudesse estar naquela situação, como se você não pudesse, né, ter uma doença, né, sofrer um acidente e morrer a qualquer momento, tá? Você não vive uma vida autêntica, né? Você vai estar imerso aí às banalidades, né, do mundo, né? Você não vai ter um sentido para a sua vida. Então, a morte aqui para o Heider, ela vai ser essa ideia de que nós somos finitos e que nós vamos, né, procurar dar um sentido à nossa vida enquanto nós estamos vivendo, porque a gente nunca sabe quando que a morte vai chegar aí para a gente, tá? Então, isso é muito importante, tá? E a noção, né, de que iremos morrer, ela proporciona em nós uma angústia, tá? Mas não uma angústia, né, de um sofrimento de não conseguir fazer nada, né, de ficar pensando só na morte, ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, né, angustiado, né, com aquela sensação de morte. Não, né, a angústia aqui, ela vai, né, nos revelar uma existência aí, né, inautêntica, ela vai despertar na gente, né, essa existência inautêntica que a gente vinha tendo. Então, quando a gente tem essa angústia, né, dessa sensação de morte, né, a gente anula essa vida inautêntica aí, né, essa vida superficial que muitas vezes, né, levamos aí, achando que vamos viver para sempre. Tá? Então, a angústia é o sentimento profundo que faz o ser humano despertar da existência inautêntica, né, e tornar a nossa vida autêntica, né, dar um significado melhor para a nossa vida. A angústia ela vai nos revelar, né, o quanto dissolvemos em atitudes impessoais, né, enquanto a gente está imerso, né, cercado de pessoas ali, né, que não dão sentido à nossa vida, o quanto somos absorvidos pela banalidade, né, do cotidiano, né, de coisas supérfluas, né, de coisas que são momentâneas, né, que não traz nada, né, de enriquecedor, de sentido para a nossa vida mesmo, né? Quantas vezes a gente não, às vezes não vê em notícias, né? Que a pessoa está num trabalho, mas está infeliz naquele trabalho porque o que ela gostaria mesmo de fazer era estar exercendo uma outra função, mas não faz porque recebe menos, né? Não é tão valorizado. Ah, eu quero ser um artista, né? Ah, mas artista é desvalorizado, né? As pessoas não reconhecem o valor do artista, então eu vou estudar para ser médico, né? Porque médico, né, é reconhecido, é uma profissão digna, ganha muito dinheiro, né? Mas você se torna um médico infeliz, né? Você está absorvido por aquilo, né? Você faz algo para agradar outra pessoa. Isso é uma vida inautêntica, tá? Para você, então essa angústia ela anula todo esse sentimento e você passa a buscar aquilo que você quer, né? Os seus sonhos, tá? Sempre com essa ideia aí de que um momento vai acabar. Então, quando acabar, que você tenha esse sentido de que viveu tudo o que tinha para viver, né? Que você conquistou as coisas que você buscava, tá? Então, do sentido, né, que o ser humano imprime à sua ação, decorre a autenticidade ou a inautenticidade da sua vida, tá? Então, vai depender aí, né, do ser humano, né, que vai dar sentido aí às suas ações. Ou nós vamos buscar uma vida autêntica, né, reconhecendo aí essa angústia da morte, ou, né, vamos viver aí uma vida inautêntica, né, uma vida aí mergulhada, né, no anonimato, né, que sem né, nos auto-reconhecer, né, sem um amor próprio, digamos assim, tá? Então, o indivíduo inautêntico é o que é o que se degrada vivendo de acordo com verdades e normas dadas, né? Então, eu vou fazer aquilo porque é o que o mundo espera que eu faça, né? É aquelas normas, as pessoas esperam que eu siga um determinado caminho, então eu vou seguir aquele caminho, tá? Isso é uma vida inautêntica, né? É você perder a sua personalidade, né? Eu não sei se vocês já conheceram algumas pessoas que era de um jeito, aí começou a namorar, né? Começou a se relacionar com uma outra pessoa e foi perdendo aquela característica que ela tinha,
né? Foi deixando de ser ela mesma, né? Chegou um ponto que você nem estava reconhecendo mais essa pessoa, né? Então, porque essa pessoa ela se deixou mergulhar aí, né, nessas normas, no que outras pessoas esperavam dela, tá? Então ela foi perdendo a sua originalidade, né? Foi caindo no anonimato, né? É esse o anonimato aqui de que ele fala, né? De você não reconhecer mais aquela pessoa, né? De ela estar fazendo apenas o que os outros esperam. E a pessoa autêntica é o contrário, é aquela que se projeta no tempo, né? Sempre em direção ao futuro. A existência é o lançar-se contínuo às possibilidades sempre renovadas. Então, a pessoa autêntica, né? Ela tem um leque de possibilidades à sua frente, né? Ela faz, né, da sua vida ela dá sentido, né, às suas ações, né, nas suas projeções de futuro, né? Então ela busca dar sentido à sua vida, tá? É uma pessoa, né, com uma personalidade própria, tá? Coisa que você não vai ver em comum, é aquela pessoa incomum, diferente, né? Essa pessoa que geralmente a sociedade taxa, né, como diferente, como esquisita, né? Geralmente é a pessoa ali mais autêntica que tem. Né? É a pessoa que age. Ah, eu vou pintar meu cabelo aqui, sei lá, de rosa. Ai, mas a sociedade vai achar que você, sei lá, o que que ela vai achar, né? Mas ela tá achando alguma coisa. Então, então não vou pintar não, porque a sociedade vai achar isso. Não, se eu gostei, se eu quero, eu pinto, né? O cabelo de verde, roxo, enfim. Isso é só um exemplo, né? Para mostrar isso, né? Dessa questão da autenticidade. Que às vezes o mais esquisito, né? Aos olhos da sociedade, é a pessoa mais autêntica que tem, tá? Que existe. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Principalmente essa parte aqui, né? Desse reconhecimento da nossa finitude, né? Do Heidegger. Na filosofia existencialista, a gente vai abordar um pouquinho mais, né? Sobre essa liberdade, né? Do ser humano. E quando a gente tem essa liberdade, geralmente a gente fica muito angustiado, né? Porque tem muitas opções, né? Igual a gente ir num restaurante self-service, né? Tem tanta opção ali que você fica assim, ah, meu Deus, o que que eu vou escolher, né? Seria muito mais fácil ter 5 opções e eu pegar um pouquinho de cada, né? Me limitar às opções, tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado, né, sobre esse tema aqui no existencialismo. Espero que vocês tenham gostado, é uma parte aí, né, da filosofia bem interessante, porque envolve muito, né, a nossa vida, né, a nossa inserção aí no mundo. E isso, é claro, né, ajuda vocês também em temas, né, de redação para além aí das questões de filosofia. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me procuram, né, para a gente bater um papo, né? Tem alguns alunos aí que me procuram, né? Então, estou sempre aí à disposição para né, aprofundar, para a gente debater mesmo sobre qualquer assunto. Então, um grande abraço, bons estudos aí para vocês.